Questão número 7. É uma questão da Polícia Civil para escrivão do Rio Grande do Sul. A banca é a Fundatec, né? E diz assim: em relação à teoria geral da norma penal, assinale a alternativa correta. Então, eu quero a alternativa correta. A. Dentre os princípios gerais do direito penal, pode-se citar o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima. Essa é a alternativa correta, a letra A. Fernanda, o que é o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos? O direito penal, ele tem como função a proteção de bens jurídicos. O que é um bem jurídico? Bem jurídico é aquilo que é importante para a nossa vida em sociedade. Então, a função do direito penal é a proteção dos bens jurídicos. Não todos eles, somente aqueles mais importantes para a vida em coletividade, né? Como a vida, como a dignidade sexual, o patrimônio. Então, aqui está correto, né? Proteção dos bens jurídicos, exclusiva proteção dos bens jurídicos. Direito penal, ele não serve para tutelar moralidade, ética, religião, nada disso. É proteção de bens jurídicos, é exclusivamente para isso, tá? Depois, o princípio da intervenção mínima, né? Então, esse também está correto, né? O direito penal, ele deve intervir só quando é estritamente necessário, ele deve intervir o menos possível, né? Então, essa é a correta. B, os princípios só podem ser explícitos, ou seja, positivados no ordenamento jurídico. Não. Os princípios penais, eles não são somente explícitos, né? Eu também tenho princípios implícitos, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. O que é implícito? É aquilo que fica subentendido, não está escrito na lei, na Constituição Federal, no Código Penal de forma expressa, né? Olha, né, não há lei sem pena, não há crime sem lei que o defina. Então, isso é o princípio da legalidade, né? Tá lá expresso, escrito. Mas eu também tenho princípios que estão implícitos, estão subentendidos no nosso ordenamento jurídico. Então, a questão está errada, a alternativa B está errada, tá? C. O princípio da igualdade, que também é chamado de isonomia, não está previsto de maneira expressa na Constituição Federal de 1988. Né? O princípio da igualdade, também chamado da isonomia, ele está expresso no artigo 5º caput da Constituição Federal. Está escrito lá que todos são iguais perante a lei, independente de raça, sexo, religião. Então, ele está expresso, tá escrito de maneira expressa, e aqui diz que não está previsto. Então, essa alternativa C está errada, né? D. O princípio da presunção de inocência, que também é chamado o da não culpa, expresso na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, inciso 57, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória, tá? Destarte, não é aceitável a decretação excepcional de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém sobre o qual pairam indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado. Então, o que está errado é este pedaço aqui, ó, dizendo que eu não posso ter prisões de cunho cautelar. O nosso ordenamento jurídico, ele admite prisões cautelares, ou seja, aquelas realizadas antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, de forma excepcional e desde que preenchido alguns requisitos. Então, por exemplo, na prisão preventiva, eu preciso que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estejam preenchidos. Então, apesar do princípio da presunção de inocência, é admitido sim, de forma excepcional, essas prisões cautelares, que são prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Tudo bem? Então,
Então, essa aqui também está errada. E o princípio da ofensividade ou lesividade, nullum crimen sine injuria, não exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, tá? Então, exige sim, tá? Exige sim. O que tá errado é esse não. Tudo bem? O que está errado é esse não. Exige que haja um perigo, né, de lesão ou ocorra a lesão efetiva a um bem jurídico tutelado. Tudo bem? Então, alternativa correta, alternativa A.